E agora a gente traz as últimas respostas do Marcelo para as dúvidas que chegam. Marcelo, olha só que coisa séria. Ridala pergunta o seguinte: como proceder um funcionário de uma pequena empresa que não tira férias há 6 anos, que sofreu um grave acidente durante o trabalho e agora está com um sério problema de saúde? Você tem aí uma série de situações, né? Obviamente, desse período de férias que você não recebeu, tem pelo menos um período que você já não vai poder reclamar mais por conta de um fenômeno chamado prescrição quinquenal. Ou seja, da data da saída, você só pode reclamar o que aconteceu nos últimos 5 anos. Então, na medida que o tempo for passando, se você não fizer nada, esses direitos todos, essas férias todas, elas podem perder o direito, você pode perder o direito de reclamá-las. A questão do acidente, se não foi comunicado ao órgão previdenciário, em tese não existiu, você teria que fazer prova disso tudo de novo. Infelizmente é uma grave violação que essa empresa está fazendo contra você. Uma coisa importante, Hélio, Sim. O trabalhador ele pode ingressar com uma ação trabalhista mesmo estando empregado. Trabalhando. É óbvio que se isso for feito, ele está dizendo para o patrão o seguinte: olha, a nossa relação agora vai ser litigiosa. E o patrão pode então demiti-lo e discutir todas essas questões na justiça. Agora, o que de fato não pode, não dá para se tolerar, é esse relato que você faz e você simplesmente ficar quieto. Porque às vezes a empresa está fazendo o quê? Exatamente esperando o tempo passar, comer o seu direito ano a ano, e daqui a um tempo você não vai poder mais reclamar porque passou o tempo e isso que ficou para trás vai ficar absolutamente perdido. Então vale a pena, se for o caso, você reclamar mesmo estando trabalhando. Olha só, a Rayane da Bahia quer saber o seguinte: se uma empresa contrata alguém para os 3 meses de experiência e demite essa pessoa dentro do período dos 3 meses, o que pode acontecer? Nada, o período que é chamado é o contrato de experiência, né? E a natureza jurídica dele é de um contrato de prazo determinado, ou seja, ele não gera nenhum direito, não gera, por exemplo, estabilidade, né? Se você ficar grávida, você não tem direito àquela estabilidade até 4 meses após o nascimento com vida, não gera direito de estabilidade acidentária. Se você sofreu um acidente, é óbvio que a rescisão ela só ocorre depois da volta, né, do retorno desse acidente, mas sem nenhum direito estabilitário. O que não pode é se demitir. Antes do contrato de 3 meses, a parte culpada, né, ou seja, caso o patrão demitiu, ele é obrigado a pagar o período faltante. Tá? Agora, não gera nenhum outro direito quanto a isso. E também não tem o aviso prévio, né, porque a natureza do contrato, como eu disse, é de prazo determinado. Então, sabia-se que ia terminar naquela data. Esse é o mesmo caso da Marcela, que foi contratada com carteira assinada para 4 meses de trabalho num restaurante. Quando acabar esses 4 meses, acabou tudo? Não, esse não? é outra natureza, que é aquele contrato temporário. O contrato temporário, o empregador tem que provar que houve uma necessidade emergencial que permite esse tipo de contratação, essa modalidade de contratação. Então, é uma outra situação jurídica. Nesse caso, ela tem o direito a aviso prévio, a multa de 40% do fundo de garantia e outros direitos. Até mesmo de discutir se esse contrato temporário não foi uma fraude à legislação. Ah, é? Que algumas empresas fazem isso, elas contratam temporários alegando que é uma necessidade transitória, mas é o transitório que nunca acaba. Um exemplo clássico do contrato temporário é aquele trabalhador da fábrica de chocolate na época de Páscoa. É óbvio que nesse período a empresa tem uma demanda, então a lei autoriza essa contratação temporária, como nas fábricas de brinquedo na época do Dia das Crianças. Então há uma temporariedade em razão de uma sazonalidade que a lei justifica então uma contratação, porque depois desse período existe obviamente uma baixa imensa na produção.